Eu vou orar, se eu quiser. Esta chamada está sendo gravada. Pode orar, quem? Senhor, muito obrigado por estar aqui unidos com os irmãos novamente. Um privilégio que o Senhor tem criado, o Senhor tem designado. O Senhor criou a igreja, que é um lugar onde os irmãos possam se reunir e conversar sobre o Senhor. É um lugar santo, um lugar que o Teu Espírito flui, um lugar que é de muita alegria do Senhor. Um lugar que o Senhor vem, entra e senta e se sente muito confortável, muito feliz. Por ser um lugar branco, limpo, sem máculas. Pois o Senhor é a pura santidade, o Senhor vive na santidade. E é necessário aqueles que aproximam do Senhor sejam limpos. E todos aqueles que declararam o Senhor Deus são limpos, Senhor. Pedimos que o Senhor venha agora a ungir o pastor Lucas nas tuas palavras, no teu mover, na tua sabedoria. Ajude então o pastor a ter discernimento nas palavras, nas suas palavras escritas, e que venha desvendar para ele os cofres das muitas chaves, os mistérios de cada escritura, Senhor. Como são lindas as suas palavras, como são infinitos os teus mistérios em cada linha, Pai. E todo aquele que te procura, o Senhor revela, o Senhor dá, porque é do teu agrado dar o seu reino, entendimento aos seus filhos que te procuram. Ajuda então essas pessoas aqui estão, que o Senhor tem selecionado para esse tempo como é, que eles venham aprender a ter discernimento dos seus últimos entendimentos, dos seus últimos conhecimentos, dos seus últimos mistérios, para que, sim, Pai, os seus filhos saiam ao redor do mundo e preguem o Senhor, o novo do Senhor, que ninguém conhece. Não porque é um mistério, não porque o Senhor não deu, mas é porque ninguém procurou, Senhor. Todos nós sabemos, lemos as Escrituras, sabemos que sabíamos e por causa disso o conhecimento não foi dado. Mas aqui está um grupo selecionado e tem eles ao redor do mundo que querem dar esse passo extra e seguir em frente e conhecer os seus mistérios infinitos do seu amor por todos nós. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu amor, carinho e alegria aqui conosco. Obrigado por nos abraçar, obrigado pelo teu Espírito, obrigado por tudo, Senhor. Que a tua mão direita esteja sobre a cabeça do pastor Lucas, que a tua mão esquerda esteja sobre o ombro esquerdo dele, e que o Senhor venha agora colocar nele a sua grande unção de conhecimento, sabedoria e amor ao seu pastor Lucas, que ele venha revelar para nós quem é o verdadeiro Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado por todos que vão ouvir esse vídeo. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus a barreira invisível desse vídeo, quando for colocado em todo lugar. Que nem o inimigo, nem a inteligência artificial veja nada que foi escrito aqui que venha a bloquear, interferir, a parar ou diminuir a pregação sendo feita nesse vídeo. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos aprender, né? Sempre orar com mais detalhe, com coisas específicas. Muito bom aprendendo com os irmãos, né? Glória a Deus. Então, nós paramos aqui, né, irmãos? Jesus já está crucificado nos últimos eventos que nós vimos, né? Já fizemos aqui Aí agora nós temos aqui o evento 221, os três que dão testemunho na terra. O lado de Yeshua é perfurado. Essa cena eu vivi, né? Literalmente, né? Com Jesus, né? A Eren também, ela teve uma cena que ela estava lá, foi arrebatada aquele dia.
É engraçado isso, já estou até comentando, né, antes de continuar, porque assim, um fato aconteceu no passado, e Deus pode levar você em dimensão espiritual, aquele fato, naquele momento, a qualquer hora. Você pode ver qualquer coisa do passado, você pode viajar no tempo. Embora, porque o problema da viagem no tempo é que você não pode alterar a história, né? Porque é o que o cientista acha que se você materializar-se no tempo e trabalhar no tempo, você altera as linhas de história e cria outras linhas de história. Eu não conheço muito bem essa situação, né? Só se Deus fizer um arrebatamento e me explicar bem direitinho tudo isso aí. Mas eu já fui lá no dia da crucificação, eu estava do lado quando Jesus foi espetado, eu estava pregado com Jesus na cruz, e já contei isso no testemunho do outro curso. A Eri estava do lado, tomou Santa Ceia do lado, então Deus pode fazer qualquer coisa, porque são múltiplas dimensões, ele pode fazer você ir lá e sentir aquilo e viver aquilo. O cenário que a Eri descreveu é muito, assim, a visão que eu tinha era, assim, exatamente como ela disse, né, o céu cinza, aquele lugar, assim, meio frio, meio, assim, para aqueles dias meio chuvoso, assim, meio estranho, né, foi bem assim. Então, vamos lá. Lá diz, Yeshua perfurado, 14º dia, primeiro mês, quarta-feira, 28 de abril, semana 63, dia 438. Eu não sei se houve algum problema, mas a gente já passou de... mas eu acho que deve ter tido um 13º dia, que foi a noite que ele foi entregue, e aqui já é o dia da crucificação, né? Talvez essa data aí eu vou ter que dar uma olhada se não houve uma repetição, tá? Porque quando você coloca para o Google traduzir linhas que se repetem, ele acaba achando que tem que repetir toda vez, sabe? A próxima linha ele acrescenta automática, ele faz essa dedução aí estranha. João 19, 25, 27. Então agora, irmãos, nós estamos afunilando o evangelho, que alguns detalhes estão só no evangelho de João, tá? Alguns detalhes que o evangelho de João se dedicou mais aos últimos dias, às últimas horas de Jesus, né? Os últimos dias, né? Então os líderes religiosos, por ser a preparação de Pessá, da Páscoa, para que os corpos não fossem deixados na cruz no Shabat, visto que aquele Shabat foi de grande solenidade, imploraram Pilatos que quebrassem as pernas e fossem removidos de lá. Chegaram, pois, os soldados e quebraram as pernas do primeiro e também do outro que foi crucificado com ele. Mas quando eles viram Yeshua, e visto que o viram já morto, eles não quebraram suas pernas. Isso aqui tem um significado espiritual, né? E alguns pastores sempre pregam isso com algum detalhe sobre essa situação. Mas eu vou deixar que vocês aí possam fazer qualquer comentário que vocês acham importante. Mas um dos soldados lhe foi ao lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isso testifica, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está falando a verdade, para que você também acredite nele. Pois essas coisas aconteceram para cumprir a escritura. Seu osso não será quebrado. Então tem uns 3 comentários, 411, 12 e 13. E outra escritura também diz, eles olharam para aquele que traspassaram. Então vamos ver aqui esses comentários do Michael Toole. Cada uma das festas começa e termina com um Shabat solene, independente do dia da semana. Então, isso é uma regra, né? João explica claramente que esse dia de preparação precede o Shabat solene da festa dos pães asmos, né? Aí, você tem a Páscoa, né? E depois você tem a Páscoa de um dia, né? E depois 7 dias tem essa festa, né? Aliás, durante 7 dias, que começava ao pôr do sol na quarta-feira daquele ano. Ele já havia mencionado que os fariseus se recusaram a entrar no tribunal, salão do juiz de Pilatos naquela manhã, porque não queriam se contaminar para poderem comer a Páscoa, né? Eles não podiam ter contatos com os gentios, né? Que para os judeus, né, no caso, os gentios estão contaminados. João 18, 28. Devido à grande ignorância da festa de Jeová, esse Shabat solene é confundido com o Shabat semanal. Tá? Então a gente sabe que a Igreja Católica fez essa confusão. Então vamos lá. O leitor casual sem conhecimento da Torá, o guia que nos leva ao Messias, Gálatas 3, 24, assume que qualquer menção ao Shabat sempre se refere ao 7º dia da semana. No entanto, cada festa de Jeová começa e termina com um Shabat solene, independente do dia da semana em que cai. Esse Shabat solene começa ao pôr do sol do
próximo ao final da quarta-feira. Os cordeiros da Páscoa eram abatidos em uma quarta-feira daquele ano, assim como Yeshua. Então, exatamente, você veja aí a sincronicidade de Deus com as suas festas, tá? Então, não se pode ignorar as festas de Deus para estar preparado para a volta de Jesus. Isso é o que a igreja não aprendeu. Algumas pessoas ao redor do mundo estão aprendendo agora às pressas, nesses últimos dias, sobre as festas de Deus. Desde daquela marquinha de Nefilim, que foi espalhada pelo mundo, para não falar, né? Então, desde a marquinha de Nefilim, é que o povo começou a perceber que precisava ir atrás de alguma coisa, porque falou assim, poxa, Deus não avisou que a marquinha do Nefilim ia vir, e houve profecias. Só que o povo estava dormindo. E aí começaram a pesquisar e começaram a encontrar as festas de Deus. Eu também encontrei na mesma época. Eu não sabia nada. Eu lia Levíticos e Números, e eu não sabia para que servia aqueles livros, né? Sério. A Deuteronômio eu tirava vários ensinos, né? O Êxodo também, porque ali Deus declara as leis, né? Os mandamentos e tal. E o Gênesis, porque é a criação, né? E a origem dos povos, né? No caso de Abraão. Mas eu chegava em Levítico e Números e eu não entendia nada. Eu falei, mas para que serve? Se Jesus já morreu, esse aqui não esse aqui já ficou para trás. E não. E tem pastores hoje, doutores em teologia, que fazem a mesma coisa, que passa batido naquilo lá e não se conhece. É horrível. Eu até anotei na minha Bíblia o que os pastores de hoje ignoram, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer uma leitura só para vocês terem uma ideia. Porque às vezes você entra numa igreja e começa a conviver com o pessoal e não entende o que eles não entendem, entendeu? Você não sabe o que eles não sabem. E é muito bom você perceber, porque ali Deus pode te usar também, né? Era só. Até o brilho, esse resplandecer, também foi algo que foi revelado para nós, que o Senhor Jesus falou que ele tentou revelar para as pessoas rejeitavam, né? Então, eu tenho aqui, né? Não sei onde que eu coloquei, e eu rabisquei toda a minha Bíblia, porque eu fiquei louco pelas festas de Deus, e aí aqui está tudo rabiscado. Peraí. Deixa eu ver. Não, acho que eu coloquei num caderno. Deve estar aqui. As coisas mais importantes eu rabisco nas páginas finais da Bíblia. A minha Bíblia está bem surradinha, é Bíblia de guerreiro, né? Como diz. Mas eu acho que essas daqui, não. Tem até uns detalhes das festas que toda vez que sai uma profecia, eu vou lá conferir, tá? Para saber direitinho se está acontecendo direitinho, como é que é, de onde está vindo a profecia, é assim importante. Vamos lá, vamos ler o outro aqui. 412, ele está falando de quê? Para que você acredite nele, é o testemunho, né? O autor do Evangelho reitera esta realidade em 1 João 5, 8, 18. Esses três são os que dão testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam. Se recebermos o testemunho de homens, maior será o testemunho de Jeová. Porque este é o testemunho, os três que dão testemunho, no qual Jeová testificou sobre seu filho. Aquele que crê no filho de Jeová tem um testemunho em si mesmo. Isso está lá no Evangelho de João. Esse versículo me ajudou muito numa batalha espiritual quando eu era casado, meu Deus do céu, sobre pessoas que pregavam igreja para mim, sabe? Pessoas que pregavam igreja, que eu tinha que ser da igreja e não de Jesus. E aí, esse versículo aqui, ele que crê no Filho, em si mesmo tem um testemunho. E eu sempre falo, quando as pessoas estão com problema com igreja, falo, você creu em Jesus? Então você tem sim o testemunho, o Espírito Santo está com você, não tem essa de ficar pendurado na igreja. A igreja é o lugar de comunhão, é o lugar de participação no reino, não é um lugar de você colocar ela como o sustentáculo da sua salvação, né? É Jesus que te segura, não é a igreja. Quem não acredita em Jeová, o fez mentiroso, porque não creu no testemunho que Jeová deu do seu filho. Aqui, ó, tá vendo o problema de tradução que o Google, ele engole? Tá cheio desses detalhes, eu, infelizmente, ainda percebo, eu tô marcando toda vez que eu tô, assim, para talvez, ainda se der tempo, eu reassistir tudo, em cada aula, e corrigindo isso aqui. Este é o testemunho que Jeová nos deu, a vida eterna. E esta vida eterna está em seu Filho. Para uma exegese completa do que João viu na crucificação e o testemunho irrefutável,
que está na terra, que será revelado nos últimos dias. Deve-se ter conhecimento das escavações no Monte Moriá e do testemunho do rabino-chefe de Israel, Sholomon Goren, que é falecido, que aparentemente testemunhou ter supostamente visto a Arca da Aliança no verão de 1983. Então, esse rabino aqui, ele passou as informações para o Ronviat, tá? E descobriu onde estava a arca. A arca foi escondida por Jeremias, um esconderijo secreto preparado pelo rei Salomão durante o cerco de Nebuzaradan, que é um general lá do Nabucodonosor, tá? Profeticamente colocado abaixo do lugar onde Yeshua seria crucificado. Olha, exatamente, concorda com Ronviat. Permitindo que o seu sangue chegasse ao propiciatório, fazendo expiação pelos pecados. Então, é isso mesmo. É aquilo que eu falei na aula passada, eu não sabia se o Michael Rudy dava testemunho do Ronviat, então tá dando, né? Esse testemunho que Jeová deu do seu filho será revelado como cumprimento da confirmação da aliança. Daniel 9:27. Com a casa de Israel e a casa de Judá. Né? Jeremias 31, que o anjo Gabriel predisse a Daniel, começando assim a última Shavuá, que é a última semana. Que é o que nós estamos entrando, né? Depois do arrebatamento, Deus começa a tratar com o povo de Israel. Né? Bom, então aqui o que eu quero comentar, além do que eu já estou comentando aqui na sequência, é essa questão da água e do sangue. A água e o sangue, né, essa materialidade da água e do sangue, ela tem uma expressão muito importante, né, porque a água é a palavra, o sangue é o que nos purifica, e ali está tendo aquele testemunho, porque o testemunho, ele é também uma conexão de algo que Deus já revelou antes com algo que Deus está fazendo depois. Né? Esse é o que é chamado testemunho. Deus fala antes e quando aparece você conecta. E ali gera fé no seu coração. E também tem a questão da criação, né? Porque fala que o mundo foi tirado das águas, né? E tem toda nos outros povos também tem uma mitologia paralela para isso, né? Por quê? O problema dos outros povos, que há muita cultura dos outros povos, é de anjos caídos. Os anjos caídos, eles falam coisas do céu porque eles estiveram no céu, só que eles deturpam, tá? Esse é o problema de pegar testemunhas de outros povos para entender as coisas espirituais. Tá bom? Então vamos aqui à parte 413. 413, ele está falando, o seu osso não será quebrado. Isso está em Êxodo 12:46, Números 9:12, Salmo 34:20. Tá? Eu vou dar uma passada lá rápido, e depois tem o outro aqui, que é, eles o transpassaram. Vamos lá, porque é bom sempre ler, pegar a oportunidade de ler o que está sendo referenciado, né? Então vamos lá, ler 12, para a gente poder esmiuçar bem o que está falando, né? 12:46, 12:46, aqui fala assim, numa casa se comerá, não levará daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Então isso é relacionado à Páscoa, né, que você não deveria quebrar o osso do cordeiro sacrificado, tá bom? Números 9:12, então representa Jesus, né? Então, como foi dado a instrução para a Páscoa figurativa, a Páscoa literal, que é Jesus, ela tem que confirmar. Isso é a base da revelação bíblica. Sempre confirmar o que já foi dito de forma figurativa no real. E isso serve para quem acompanha, né, a linha espiritual, testifica da sua própria fé através dessa revelação, dessa conexão, né? E as pessoas perdem essa conexão, e os rabinos judeus perderam, porque não pegaram detalhes da vida de Jesus e conectaram, né? Mas tudo permissão de Deus. Então vamos lá, Números 9:12, né? Eu estou fazendo essa recorrência aqui, irmãos, de falar de rabinos, de tudo. Estou aqui sendo guiado por Deus mesmo, porque eu creio que esse vídeo poderá chegar, algum judeu poderá ver no YouTube e tal, e então isso pode incomodar eles da maneira certa, tá bom? Dela nada deixarão até de manhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa celebrarão, né? Então, aquelas festas
não eram coisas ao acaso, não eram coisas culturais, porque quando você faz antropologia, estudo dos povos, estudo da evolução humana, estudo das culturas, quando vem esses costumes, né, porque outros povos também têm outros costumes, eles querem sempre dizer, não, isso aqui é resultado de uma ideia que surgiu no meio do povo e tal, mas isso não prolifera para mais nada, é só um costume. E no povo judeu, não, no povo judeu não existe isso de um costume ser colocado por Deus, né, e não ter um cumprimento, é um costume profético, vamos dizer assim, né. Então isso quebra todas essas teorias científicas aí, antropológicas, sociológicas aí, que fica tentando criar esses links estúpidos, né, porque os remendos que as ciências fazem, né, para tentar racionalizar as coisas, são ridículos, a começar na arqueologia, tá, é o lugar mais terrível de você ver como eles dão as explicações mais esdrúxulas para as coisas e encobre das pessoas a realidade e a verdade, né. Salmo 34, 20. Ele guarda todos os seus ossos, nenhum sequer dele se quebra. Né? Nenhum. Tá bom? Então, foi confirmado aí. E agora, falando deles traspassaram. Esse aqui também é outro, bem interessante, que vale a pena comentar. Vamos lá, Zacarias 12, 10. Esse aqui é terrível. Parece que não, mas é. Esse de Zacarias e de Apocalipse. Vocês vão já ver por que esse é terrível. Eu gosto, esse aqui é quando Deus revela para você e vira aquela pérola, né? Preciosa. Então, Zacarias 12, 10. Né? Então, aqui diz assim, muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo, tornaram em desolado o meu campo, deserto, acho que ele errou aqui. Eu pensei que eu ia ler uma outra parte. Ah, não, estou em Jeremias, desculpa, irmão. Eu aqui errei o livro. Ué, eu pensei, eu estava já sabendo o que eu ia ler, né, então, e não apareceu. Espera aí. Segura aí, segura o coração, que essa é boa. Glória a Jesus, glória a Senhor, glória a Senhor. Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, lá em Mateus 24, fala do sinal do Filho do Homem. Então, vai haver um sinal do Filho do Homem, né, para que os povos se convertam, no caso, Israel, né, e todo aquele que entender, né, porque está escrito também, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, nesses dias de angústia e tribulação. Aí, olha só, Apocalipse 1, 20, 1, 7, né, diz assim, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Porque, veja só, né, o pessoal diz assim, olha, se a terra é um globo, Jesus vem de um lado, ele não vai ser visto do outro, né, então a terra tem que ser plana para Jesus ser visto de todos os lados. E a questão é o seguinte, a volta de Jesus, ela é multidimensional, porque todos os que até os que o traspassaram já morreram. Esses judeus e os soldados romanos e todo mundo já está morto. Então, quando Jesus se manifestar, mortos e vivos o verão. Né? É um testemunho dado em todas as camadas dimensionais da revelação de Deus. Por isso que as pessoas não entendem. A volta de Jesus, ela não é uma simples manifestação geográfica, né, de um ser nas nuvens em um lugar. É uma manifestação multidimensional, é por isso que não tem parâmetros humanos para imitar a volta de Jesus, tá? Não tem. Certo? Quem acredita nessas coisas criadas aí, que eles querem criar, esses Bluebeam, essas técnicas aí de criar imagens, né? A China está bem desenvolvida nesse negócio de criar imagens gigantescas no ambiente, né?
Existem shows, né, vários shows que já foram dados no mundo, principalmente nos países árabes e na China, né, esses países estão tendo esses shows com drones e com projetores gigantescos, você está no meio de um campo, assim, aberto, um estádio, e aparece um bichão sendo projetado no céu. Então, esse engano, né, não vai prevalecer, porque você tendo o discernimento da palavra, dessa multidimensionalidade da volta de Jesus, você não vai aceitar esse Jesus falso aí que eles, porventura, queiram projetar, porque Jesus mesmo falou, se disseram ele aqui, ele ali, não acrediteis. Por quê? Porque o aqui e ali é uma coisa local e geográfica, e a volta de Jesus é multidimensional, tá? Por isso que é a dica que Jesus deu. Mulheres veem um enterro impróprio de Yeshua, realizado por Yosef de Arimateia. Vamos continuar aqui. Eles partem antes que Nicodemos chegue com especiarias para realizar um enterro adequado. 14º dia, a data é a mesma, né? Semana 63, dia 438. Mateus 27, 57, 61, Marcos 15, 42, 47, Lucas 23, 50, 55, João 19, 38. Quando chegou a noite, um homem rico veio de Arimateia, chamado Yosef, que também tinha sido discípulo de Jesus, Yeshua, né? Este foi a Pilatos e pediu o corpo de Yeshua. Então Pilatos ordenou que o corpo fosse dado a ele. Yosef pegou o corpo, o embrulhou no lençol limpo e colocou em sua nova tumba, que ele havia esculpido na rocha. E depois de rolar uma grande pedra na entrada da tumba, ele saiu. E Miriam de Migdal estava lá, e a outra Miriam, mãe de Jacó e Yosef, sentada em frente à tumba, olhando para ela. Então o pastor João, que está aqui conosco, foi em Israel, né, e tirou até fotos, né, lá da tumba, do local vazio, tá? Que é diferente do local católico, tá? O local onde Jesus morreu lá é diferente, e é complicado aí, a gente não quer machucar ninguém, mas a gente tem que falar a verdade, né? Então, e tem um testemunho do Ron Viat lá e de tudo. Porque essas conexões, irmãos, eu vejo assim, quando você quer resolver problemas de crer ou não crer em determinadas coisas, você tem que ter as pistas para você encontrar as coisas que se conferem com a verdade, porque é isso que vai alimentar a tua fé, a verdade. E se você ficar pegado numa coisa que depois você se decepciona com ela, é até bom que se decepcione, mas vai causar uma angústia muito grande se você não tiver direcionado para o ponto certo, tá? Quando chegou a noite, porque era a preparação, ou seja, a véspera do Shabat solene da festa dos pães asmos, Yosef de Arimateia, um nobre membro do Sinédrio, que também esperava pelo reino de Jeová, veio e ele corajosamente entrou a Pilatos e pediu o corpo de Yeshua. Pilatos ficou surpreso por ele já ter morrido. E chamando o centurião para vir, perguntou-lhe se ele estava morto. Informado pelo centurião, ele deu o corpo a Yosef, que comprou um lençol e, tirando-o, embrulhou no lençol e colocou uma tumba que foi cavada em uma rocha e enrolou uma pedra na entrada do túmulo. E Miriam de Migdal, que é Maria a mesma coisa, e a mãe de Miriam, e a mãe de Miriam, e Miriam, mãe de Yosef, que aqui o também trocou aqui, né? Observaram onde o colocaram. Então isso é Marcos, né? O mesmo relato em Marcos. Agora Lucas. Havia um homem chamado Yosef de Arimateia, uma cidade da Judéia, que era membro do Sinédrio, um homem bom e justo. Yosef, que também esperava o reino de Jeová e não consentiu com acordo ou as ações deles. Foi a Pilatos e pediu o corpo de Yeshua, e tirando-o, envolveu em um lençol e colocando em uma tumba aberta sobre a rocha, na qual ninguém havia sido colocado. Dia da preparação solene e os Shabat estavam prestes a começar. Então aqui vamos ao comentário, 415, o que é quando a noite chegou. E 406 é o lençol limpo. O sacrifício da Páscoa era originalmente oferecido entre 2 noites, Êxodo 2:6, que é antes do pôr do sol ao anoitecer, no 14º dia do mês, de Aviv, né? É o primeiro mês do calendário judaico, tá? De acordo com a maioria dos comentários bíblicos, né? Durante o período do Segundo Templo, Joséfos menciona que mais de 250 mil cordeiros foram abatidos no monte do templo com a cada Páscoa. Joséfos aqui é o Flávio Joséfos, historiador judeu que trabalhava para os romanos, tá? Reescrevendo a história da humanidade. Se você pegar o livro do Flávio José, ele começa com Adão, tá? E ele fez esse registro para o imperador romano que pediu para ele
fazer esse registro da história da humanidade. Ele coletou várias informações de outros historiadores, e ele menciona isso no livro. E ele fez esse compêndio da história da humanidade, incluindo a história do povo judeu, tá? E aí, ele conta essa façanha aí de 250 mil cordeiros abatidos no tempo nessa época. Isso levou algum tempo para ser realizado e ainda precisava ser feito a tempo para que os sacerdotes pudessem colocar seus cordeiros no fogo em fossos em seus aposentos, e então atravessar a ponte do Vale do Quidron para amarrar 10 feixes de cevada de aviv para a próxima colheita dos primeiros frutos e a oferta. Então, todo esse cerimonial da Páscoa, tá? Tudo isso tinha que ser concluído antes do pôr do sol do 14º dia do mês. Tá? Quando o pôr do sol deu início ao Shabat, solene na festa dos pães asmos, Yosef teve que carregar o corpo de Yeshua para o túmulo antes do pôr do sol naquela noite. Este foi o momento em que os soldados foram obrigados a quebrar as pernas dos condenados. Eles iriam sufocar, porque não podiam se apoiar com as pernas para continuar respirando, uma vez que estavam pregados na cruz, né? Eles então poderiam ser enterrados antes do anoitecer. Quer dizer, como era uma época de festas, eles não podiam ficar ocupados com morte de gente lá na cruz, né? Então tinha que eliminar eles rapidamente para poder seguir as festas, tá? Yosef simplesmente cobriu o corpo nu de Yeshua, corpo nu, tá? Jesus foi crucificado nu. Com o lençol de linho, partiu para ajudar Nicodemos a pegar as especiarias, óleos e panos de embalsamento. As mulheres não testemunharam o processo de embalsamento, então fizeram planos para comprar e preparar as especiarias na sexta-feira após o Shabat solene, e então retornaram após o Shabat semanal para embalsamar o corpo na manhã de domingo, tá? Eles não, né, esse embalsamamento aqui, né, significa que eles estavam achando que não ia ter ressurreição, né? Ou pelo menos estavam agindo de maneira humana, né? As mulheres que com ele haviam vindo da Galiléia também o seguiram e viram a sepultura e a forma como seu corpo foi depositado, tá? Deixa eu ver aqui. Após a morte de Yeshua, Yosef de Arimateia, que era discípulo de Yeshua, mas secretamente por medo dos pruxins, fariseus, né, implorou a Pilatos que permitisse que ele levasse o corpo de Yeshua, e Pilatos concedeu. Então ele veio e tomou o corpo de Yeshua. Então o que é interessante aqui é a guerra espiritual também, né? Porque guerra espiritual é quando poderes na Terra estão arrolados para uma determinada situação. Então um quer uma coisa, outro quer outra, outro quer outra. E eu comecei a perceber essa guerra espiritual desse ponto de vista, olhando para os problemas no Brasil e as decisões que são tomadas, né? Um quer uma coisa, outro quer outra, e é uma batalha. E é sempre bom a gente orar, né, quando a gente gostaria que uma determinada situação prevalecesse, tá? Então aqui, né, eles estavam, esse José de Arimateia, junto com Nicodemos, eram da sinagoga, né? E ele era um discípulo de Yeshua, então eles podiam ser retalhados, né, por estarem se envolvendo na morte de Jesus. Então ele foi lá secretamente, tá bom? Nicodemos e Yosef preparam o corpo de Yeshua corretamente, depois que as mulheres saem daquele lugar, vendo que não foi enterrado adequadamente. Então, 14º dia, primeiro mês, semana 63, dia 438, João 19, 39, 42. Você está vendo que aí já está aparecendo vários detalhes, né, que quando a gente faz a leitura de João, ou mesmo dos outros evangelhos, a gente não percebe. Também Nicodemos, que antes havia visitado Yeshua à noite, veio trazendo um composto de mirra e aloés, cerca de 100 libras. Tomaram Nicodemos e Yosef o corpo de Yeshua e, embrulhados em lençóis com especiarias aromáticas, como é de costume dos Yehudim, sepultar. E no lugar onde ele fora crucificado havia um jardim, e no jardim uma tumba nova, onde ainda não havia sido posto ninguém. Lá então eles colocaram Yeshua, porque os preparativos para Pessah estavam pendentes, e porque aquele túmulo estava próximo. Então, agora eu vou fazer um comentário aqui, ó. O local onde Adão foi criado, as coisas do Jardim do Éden, tudo lá, tá sempre focado ali em torno de Jerusalém, né? Existem, tanto do lado islâmico quanto do lado judeu, questões relacionadas do Gênesis com Jerusalém, tá? Então, aqui fala de um jardim também, tá? Tem um vídeo que o pastor João não viu. Agora eu vou fazer um comentário. O pastor João colocou um vídeo dele,
lá no jardim onde Jesus foi sepultado, ele com a família. Eu acho que tem outros vídeos lá no canal. E tem um homem todo de branco lá no meio de vocês, lá, parecendo até um médico. O que um médico foi fazer de branco naquele jardim naquela hora? E ele está lá sentado, aí tem um que levanta, tem outro que sai, vocês não viram nada. Não sei se era o pastor João que estava filmando, eu não sei quem que era. Dá uma olhada lá, pastor João, depois eu mostro para o senhor. Um cara todo de branco lá, vocês não viram. Sabe aquelas marcas lá, pastor João, aquelas marcas que o senhor fala tá aqui embaixo, né? Olhe bem essa marca. Sim. Então, aí tem um vídeo, eu não sei se é o do senhor mesmo, é o outro. Aí tem umas pessoas sentadas num banquinho, lá não tem um banquinho, lá tem um trabalho de madeira. Sim. Então, tem um banquinho, outro cara sentado de branco lá, meu Deus do céu. Tá falando sério? Olha só. Sério, pastor João. Aí eu falei assim, olha o cara de branco aqui. Ele senta, aí ele olha para o lado, pro outro e levanta. Aí ele vai assim como quem não quer nada, né? Eu falei, esse cara deve ser um anjo. Não pode ser um médico, né? Todo de branco. Não tem ninguém de branco que anda lá, não. Tem ninguém de branco que anda lá, não. Olha só. Pois é, mas eu vi lá, pastor. Depois eu mostro. Se eu puder mostrar, eu mostro, né? Tá bom, então. Não, mas tô falando assim, eu não vi, mas tô falando assim, não é a cultura deles já de andar em branco, não. É isso que eu tô falando, sabe? Ele tá tipo de paletó e gravata, tudo de branco. É como se fosse uma roupa de paletó e gravata, tudo de branco. Você tá olhando para mim ou não? Aqui agora? Não, ele tava olhando para mim? Não, ele tava assim, como quem tivesse ali disfarçando. Olha só. Eu não percebi. Ele não tava. Eu não sei se é o seu vídeo, pastor, eu não sei, porque eu vi vários vídeos no mesmo dia, junto com o seu vídeo. Depois eu vou olhar, se eu encontrar ele de novo, eu mostro, trago aqui. Quer me animar, né? Tá certo. Tá, obrigado. Não, mas estava lá, pastor João. Eu não sei, vou ver qual que é dos vídeos, eu vou mostrar. Vamos lá. No Shabat solene, os principais coaninhos solicitam a custódia do guarda das autoridades romanas. Gente, tem que ter anjo lá, porque o segredo está guardado lá, né? Lá embaixo, né? Então tem que ter. Semana 63, dia 438, Mateus 27, 62, 66. Eu li aqui embaixo, né? No dia seguinte, que após a preparação para o Shabat solene, se reuniram os principais Koanim e Prushim diante de Pilatos. Senhor, nós lembramos que aquele enganador disse que ainda em vida, depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, manda que o túmulo seja guardado até o 3º dia, para que os seus discípulos não venham de noite, roubem e digam ao povo, ele ressuscitou dos mortos. E será pior do que o último erro. Será pior do que o último erro. E Pilatos lhe disse, aí vocês têm uma guarda, vá, proteja-os como você sabe. Então eles foram e fizeram uma tumba segura, selando a pedra e colocando a guarda. Tá bom? Vamos lá. Shabat solene, os principais dos Koanim. Solicita a custódia da guarda das autoridades romanas. Semana 63, dia 438, Mateus 27, 62, 66. No dia seguinte, que após a preparação para o não, isso aqui eu já li, né? Vamos lá. Sem saber que Yosef e Nicodemos, eles embalsamaram corretamente o corpo de Yeshua. As mulheres compram e preparam especiarias e óleos após o Shabat solene, quando a festa do Pães começou. Então já é o 16º dia do primeiro mês, semana 63, dia 440. Aqui ele está fazendo um comentário, 417, sobre a quantidade de mir e aloés que foi usado. 417 é libras, um peso de aproximadamente 340 gramas, um total de 34 quilos. Tá? E 418 é a guarda. Tem uma nota lá do Cedro Romano, no evento 228. Tá? Quando chegar lá, a gente mostra. Tá? Nós estamos no evento 225. Marcos 16, 1, Lucas 23, 56a. Quando o Shabat solene passou, Miriam de Migdal, Maria e Miriam, mãe de Jacó, e Sholomit, que é Salomé, né, compraram especiarias aromáticas para ungir. Então aí já, depois do sábado, né, só que o Arimateia, Nicodemos já tinha feito essa parte, né. E as mulheres voltaram do túmulo e prepararam especiarias aromáticas e unguento, dias após o Shabat solene. Depois de comprar e preparar as especiarias e óleos, as mulheres descansam no Shabat semanal antes de ir para o túmulo no primeiro dia da semana. Tá vendo?
17º dia do primeiro mês, Shabat, 1º de maio, 28 do ano da nossa era, semana 63, dia 441. Lucas 23, 56b. Depois que as mulheres compraram e prepararam especiarias aromáticas e ungüentos, que era no 6º dia, né? Eles descansavam no Shabat semanal de acordo com o mandamento. Então, eles não quebraram o sábado de jeito nenhum, tá? Não tem isso de quebrar o sábado. Tá? A ressurreição de Yeshua antes do pôr do sol no Shabat semanal. Nota 18. Depois de passar 3 dias e 3 noites na tumba, tá? Então, começa na quarta, da quarta para a quinta, da quinta para a sexta, da sexta para o sábado. No final do dia do sábado, no começo do domingo, do primeiro dia, foi que ele ressuscitou. Yeshua ressuscitou do túmulo no 3º dia após seu enterro. A ressurreição ocorreu no Shabat semanal. Tá? Quando Miriam voltou ao túmulo, no início do primeiro dia da semana. Enquanto ainda estava escuro. Tá? O túmulo estava vazio e Yeshua já havia ressuscitado, terminando no dia anterior. Então, como o dia começa às 6 da tarde, então mais ou menos foi essa hora que elas foram lá. Aí já encontraram o túmulo vazio. Como o sol foi criado no 4º dia, Jesus veio ao mundo no 4º milênio, e ele morreu na quarta-feira, né? Então, depois de 6.000 anos, né? Ou depois do 7º dia, vem a ressurreição, né? Que aí já representa a ressurreição de todos, né? Que é lá no último grande dia. Shabat, 17º dia do primeiro mês, semana 63, dia 441. Aí já é 1º de maio, né? Nós estamos até meio sim. Ah, não, estamos com um mês de atraso. Pensei que nós estávamos sincronizados, né? Ah, bom. Vamos lá. Teria sido muito difícil encontrar um negócio aberto no único dia que se separava o Shabat solene, em que começava a festa dos pães asmos, do Shabat semanal. No 6º dia, sexta-feira, até hoje, as obras são feitas na terra de Israel até o meio-dia. É um dia de preparação para um Shabat semanal. Depois das grandes festividades que trouxeram mais de 2 milhões de pessoas à cidade de Jerusalém para o sacrifício da Pessá, era de se esperar que muitos poucos comércios estivessem abertos. Tá? Então, aqui ele está falando sobre essa questão do 419, né? Dos ungüentos e as especiarias aromáticas que as mulheres foram só depois que passou o sábado, tá? Para fazer a preparação do corpo, e aí já encontram Jesus ressuscitado. Quando eu fui para Israel, eu orei para saber o dia que eu tinha que ir, o dia que eu tive a sorte de chegar lá, já era depois do meio-dia do sábado, da sexta-feira, né? Já estava começando o sábado. Aí eu passei o primeiro dia, eu caminhei pela praia e vi as luzes lá, todo mundo faz acampamento na praia, acende luzes na praia, depois das 6 horas da tarde, na praia lá em Tel Aviv, né? E é muito bonito. As pessoas começam a se juntar em família, né? Aí o pessoal anda pela cidade e tudo mais, porque não guardam o sábado da forma como os fariseus guardam, mas eu achei bonito aquelas luzes na praia, aqueles acampamentos na areia, né? Com, tipo umas tendazinhas, todo mundo acampado ali no sábado. Deion Rabikurim, que é os primeiros frutos, né? Dia dos primeiros frutos, até Shavuot. Então aí vai ter um processo de 40 dias, né? 7 vezes 7, 49, né? 7 semanas, até o dia do Pentecostes. Então vamos lá. De 2 de maio a 20 de junho, né? Do ano 29 da nossa era. Os primeiros frutos são colhidos por Yeshua, que agora é o Kohen Gadol para sempre. Então, ele recebeu lá a unção do Espírito Santo no batismo, foi anunciado como sumo sacerdote na transfiguração, e com a morte e ressurreição, pronto, está selado como o sumo sacerdote, que é aquele que intercede ao Pai pela criação para sempre, tá? É o sumo sacerdote para sempre. Quer dizer, entre a criação de Deus e o Pai, tem esse sumo sacerdote, tá? Yom HaBikurim, 18º dia do primeiro mês, Shabat, 1º de maio, 28, semana 64, dia 442, Mateus 27, 52, 53. Então, esses eventos aqui já estão todos na sequência, né, e está detalhado aqui pelo Michael Rood os significados, né,
Porque quando a gente lê, não tem essa parte em negrito aqui, né, na nossa Bíblia. E aqui está explicando bem o que é que está acontecendo. Então eu vou dar uma pausa aqui para vocês fazerem qualquer comentário que seja importante aí, que vocês achem importante. Após sua ressurreição, muitos corpos de santos que haviam adormecido levantaram-se. E saindo dos túmulos, depois de sua ressurreição, eles vieram à cidade santa e apareceram a muitos. Isso só está no Evangelho de Mateus, tá? Essa ressurreição dos primeiros frutos. E são corpos glorificados, tá, gente? Vejam o áudio que está na internet, Evangelho dos Hebreus, e depois vocês me contem, que coisa incrível. Tá? Os guardas romanos ficam apavorados quando o anjo move a pedra na entrada da tumba. Yom Habicurim, 18º dia do primeiro mês, domingo, dia 2 de maio do ano 28 da nossa era. Semana 64, dia 442. Este incidente é relatado no momento que as mulheres trazem as especiarias aromáticas para o enterro. Ao chegar, eles encontram o anjo responsável por mover a pedra, o que aconteceu antes que alguém chegasse ao local do túmulo. Quando as mulheres chegaram, os guardas já haviam fugido para a cidade. Então o anjo desceu, ele tinha uma roupa resplandecente como um relâmpago, também está escrito, né? E aqui está, vamos lá. E houve um grande terremoto, pois um anjo de Jeová descendo do céu e chegando rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Isso é Mateus também. Sua aparência era como um raio, né? E seu vestido era branco como a neve. E por medo dele, os guardas temeram e foram deixados como mortos. Tá? Então, depois desse comentário aqui, deixa eu ver aqui como é que está terminando. Esperar vocês aqui fazer um comentário aí, vocês. E aí ele vai mostrar aqui alguns detalhes, tá? Vamos ver aqui. A ressurreição desses santos é parte do cumprimento das sombras proféticas contidas em Yom Habicurim, o dia dos primeiros frutos. Depois que os cordeiros da Pessat foram postos no fogo, o Cohen Gadol e sua comitiva iam para a ponte do Vale do Quidron para o campo de cevada próximo ao Monte das Oliveiras, em frente ao Monte do Templo. Em seguida, amarravam 10 feixes de cevada de aviv, um homer, que é 1,1 kg aproximadamente, cada uma, deixando em pé e depois regressava ao templo lá. O Cohen Gadol permanecia isolado até que os primeiros frutos fossem colhidos, processados e apresentados no templo na manhã seguinte ao Shabat semanal. A colheita dos primeiros frutos ocorria após o pôr do sol, antes do anoitecer, no final do Shabat semanal, durante a festa dos pães asmos, e não após o Shabat solene da Pessah, tal como instruído pelos fariseus após a destruição do templo. Aqui foi quando os santos se levantaram de seus túmulos em plena vista dos milhares que estavam participando da colheita de Bicurim. A cevada era seca, moída e assada durante a noite, para prepará-la para o oferecimento dos primeiros frutos da manhã. O Cohen Gadol permaneceu isolado no monte do templo até que os primeiros frutos fossem apresentados. Da mesma forma, Yeshua não permitiu que ninguém o tocasse, até que os primeiros frutos dos santos ressuscitados fossem apresentados diante do trono no céu, por ele mesmo, como eterno Cohen Gadol. Não é senão até o cumprimento de Bicurim que os 24 anciões são vistos diante do trono no céu. Bom, o anjo moveu a pedra para que os outros pudessem entrar no túmulo. Yeshua ressuscitou no dia anterior e não precisou que a pedra fosse removida para sair da tumba. A autoridade de antiguidade de Israel autorizou a exibição de uma barra de ferro antiga embutida na superfície da rocha no jardim da tumba em Jerusalém. Determinou-se que em uma barra de ferro cravada em chumbo derretido para formar uma vedação permanente, né? Inserir barras de ferro em chumbo derretido para ancorar as pedras no lugar é o mesmo método usado para construir o Coliseu em Roma. Essa descoberta forneceu evidências concretas de que a barra de ferro ainda enterrada na superfície da tumba do jardim era um selo romano, que ancorou a rocha sobre a entrada da tumba de Yeshua. Isso constitui mais uma evidência de que quando o anjo moveu a pedra da porta, ele cortou o parafuso do selo do ferro, que estava embutido no canto superior esquerdo da tumba e permanece lá até hoje. Foi calculado pelos pesquisadores que aproximadamente 90 toneladas de forças seriam necessárias para cortar o parafuso de vedação. Então aí está uma foto aí, né, do local que ainda está lá, esses sinais, tá bom? O antigo parafuso de ferro instalado no que antes era chumbo derretido permanece na parede da tumba do jardim ao norte do portão de Damasco, em Jerusalém. O parafuso quebrado foi deixado como um lembrete da ressurreição de Yeshua.
Então, esse lugar aí, né, é incontestável, tá? Nessa situação aí, com essas provas. Ok, irmãos? Então, esse foi o momento da ressurreição de Jesus, né? Então, vamos lá. Vamos fazer uns comentários para a gente passar aqui para o impacto da ressurreição. Alguém quer fazer algum comentário? Pode falar, pastor. Amém, né? Glória a Deus, né? É lindo, né? Nós estudarmos, né, o Evangelho do Senhor, né? Coisa tremenda, né? Glória E a gente vê lá, né, Pastor Lucas, até a questão, você vê, o Nicodemos estava lá no final, né? Uhum. Então, o Nicodemos, que era um líder, né? Até entre os fariseus, né? E a gente sabe que ele foi lá, né? A palavra de Deus diz que ele foi de noite, né? Ver Jesus, né? Uhum. Então, né? Diz que ele foi à noite, né? Porque, infelizmente, né? Até os principais fariseus que creram, porque muitos creram, até a palavra de Deus diz, né? Não sei se é Lucas ou João, eu acho que é João, que ele diz assim que muitos dentre os fariseus creram em Jesus, né? Uhum. Só que eles tinham, assim, vergonha, receio, medo das pessoas, dos seus colegas, né? De assim, admitir isso abertamente, né? Uhum. Daí o evangelista fala assim, porque eles temeram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ó, é forte, né? O acho que é João, ou Lucas, né? Ou João. Então ele foi forte aí na crítica, né? Uhum. Que muitos creram, né? E só que tinha aquele receio, né? Tem aquela história também, que também muitos que eram do Sinédrio, né? O Sinédrio era tipo, ele é tipo o STF judaico, né? O Sinédrio. Né? E muitos lá, quando eles estavam conspirando contra Jesus, querendo matar ele, muitos ali simplesmente deixaram o Sinédrio. Falaram, não aceitaram aquela trama, né? Para matar Jesus, ainda uma pessoa inocente, né? Uhum. E Nicodemos, você vê, tava lá no final com José de Arimateia, né? Pegando o corpo de Jesus e tudo. Glória a Deus por isso, né? Amém, né? E a gente sabe que realmente, né, pastor Lucas, o judeu, ele era para ser a nação sacerdotal da terra, né? Era para ser, né? Aquele que, imagine, né? Se Israel cresce em Jesus, né? Mas é a mesma coisa do Éden, né? No Éden não deu certo, né? Digamos assim, né? Vamos dizer que, né, a gente sabe que, né, se a gente for para os níveis superiores de interpretação, né? Mas nos níveis inferiores, né? A gente vê que não deu certo o plano de Deus, né? Vamos dizer assim, né? Nos níveis inferiores. A gente sabe que nos superiores é diferente, né? Vamos dizer que não deu certo no Éden, né? Também não deu certo com Israel, né? Vamos, né, assim, se a gente vê nesse ponto de vista, né? Mas é tremendo isso. Se a gente for nos outros níveis, a gente vê outras coisas mesmo, né? Muito, assim, coisas extraordinárias mesmo, né? Só que era tudo, claro, a gente vê que era tudo plano de Deus, que realmente tudo, Deus já sabia, nada, né? Pegou Deus de surpresa, né? Ele sempre tinha um plano, né? Uhum. E a questão das primícias ali, né, pastor Lucas, que aqueles que ressuscitaram ali, né, os teólogos dizem que esses que ressuscitaram lá, junto com Jesus, né, saíram dos túmulos, né, os teólogos dizem que esses são tipo umas primícias também, dos que vão ressuscitar, né, depois desses que quando Jesus ressuscitou, alguns santos saíram do túmulo, né, e apareceram para o pessoal, né, ressuscitados mesmo. Então, esses aí também seriam umas primícias dos ressuscitados, né? Glória a Deus, né? Imagine. E o mistério é grande, né? O que será, né, pastor Lucas, que aconteceu com esses caras que ressuscitaram, né? Será que estão aqui? Será que voltaram para o céu? Né? Sei lá, né? Não, eles foram para o céu, sim. Eles já estão lá. Porque esse trigo, ele era recolhido, né? Aliás, a cevada, né? Essa cevada era recolhida. Então, você entende que eles já estão lá, né? A situação... Sim. A situação é o seguinte, nós aqui, né, nessa igreja, estamos
com uma especialidade muito grande, porque a gente sabe coisas que as outras noivas não sabem, como o pastor João já falou. Esse detalhe aí, que é passado batido por outros, deixa outros confusos, porque eles não percebem esse detalhe das primícias. E tem gente confundindo primícia com Jesus. Jesus é a primícia dos que dormem, está escrito, mas existem as primícias mesmo, que são as pessoas, tá? Então, essa situação, ela é bem curiosa para nós percebermos como o Senhor cumpriu todas as festas, e se você não prestar atenção, né, sobre essa situação de como foi o cumprimento, com os mínimos detalhes, você não se prepara para a volta de Jesus corretamente. Por quê? Porque nós vamos ter novas primícias agora, porque aquela festa foi a festa da primavera, né? Agora é a festa do outono, né? Que é o que acontece na segunda etapa, né? Porque as 3 primeiras festas é na primavera e as outras 3, né? Pentecostes acontece em junho, são as de outono. Então aí tem outras primícias nessa colheita, porque são 2 colheitas anuais. E essa última, ou vamos dizer assim, são os transformados, que acontece muito semelhante àquela primeira. Então, por isso que eu falo que eles foram transformados e foram levados já para o céu. Depois, Jesus faz uma ascensão pública, né? Porque ele já tinha ido lá no trono apresentar aquelas primícias. Então, ele faz aquela ascensão pública para representar o arrebatamento da igreja, que também vai ser uma ascensão pública, né? Todo mundo vai ver na hora que a igreja sumiu, ou pelo menos vai ficar sabendo, né? Tá bom? Então, essa é a ideia de ver como está escondido na própria situação que Deus colocou profeticamente um testemunho, porque isso é que Davi falava, né? Eu amo os teus testemunhos, eu amo a tua lei, a tua palavra, eu amo os teus testemunhos. Porque esses testemunhos dão a fé, confirma que Deus tem o controle de toda a história, e também impacta as pessoas que veem que essas coisas se cumpriram, né? Entendeu? Então eu vejo essa situação aí. Bem claro que eu não tinha ideia da precisão que Deus tinha, cronológica das coisas, eu não tinha ideia de um monte de coisas, então eu estava dormindo, vamos dizer assim, né, como hoje acontece também, certo? Eu estava dormindo, literalmente, para essas questões espirituais que já estavam lá em Levítico, né, em Números, nesses livros, e aí você agora sabe, por esses detalhes da festa, né? Como Deus... O pastor Lucas, e as primícias eram feixes, né? Feixes que eram colocados ali e movidos, né? Então você veja, são vários feixes, não é só um feixe, né? Eram feixes de cevada ou de trigo, né? Agora eu não lembro. É cevada. Essa daí é de cevada. E a outra é do trigo. Porque a época, né? A época que as festas estão acontecendo, né? Tá bom? Vamos aqui, então, voltar aqui para o nosso... 21 e 14. Então, aqui a gente pode continuar a leitura para a gente encerrar aqui essa parte. No primeiro ano... Espera só um pouquinho aqui, que tem um celular aqui. No primeiro dia da semana, Miriam de Migdal foi ao túmulo de manhã cedo, enquanto ainda estava escuro. E ele viu a pedra removida do túmulo. Então ela correu e foi até Simão, Kefa e outro discípulo, aquele a quem Yeshua amava, e disse: eles tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocá-lo. Né? Kefa e Yohanan vão ao túmulo com Miriam. Yom Habicurim, 18º dia, primeiro mês, 4.028 depois da criação, domingo, 22 de maio, de 28, do ano 28 da nossa era. Semana 64, dia 442, João 23-10. E Kefa e outro discípulo, que é Yohanan, que é João, né, saíram e foram ao túmulo. Os dois correram juntos. Mas Yohanan correu mais rápido do que Kefa e alcançou o túmulo primeiro. E descendo para olhar, tem uma escadaria, né, viu os lençóis colocados ali, mas não entrou. Uns degraus, né? Não é escadaria. Um degrau. Então Simão Kefa veio atrás dele e entrou no túmulo e viu os panos colocados ali. E Jesus deixou dobrado, tá?
quando isso era um costume no Oriente, quando você dormia em um lugar, deixava dobrado dizendo que ia voltar. E a mortalha que estava na cabeça de Yeshua não colocada com os panos, mas enrolada em um lugar separado. Então, Yohanan, que tinha vindo primeiro ao túmulo, também entrou e viu e creu, porque eles ainda não tinham entendido as escrituras que era necessário que Yeshua ressuscitasse dentre os mortos. Até aquele momento, eles iam embalsamar o corpo e não achavam que Jesus ia ressuscitar, tá bom? E os discípulos voltaram aos seus. Miriam vê o Messias ressuscitado, que permanece intocado até a oferta dos primeiros frutos. Tá? Então ele vai levar esse povo ressuscitado para o céu, entrega ao Senhor, né, ao Pai, e retorna aqui na terra para continuar a situação. Yom HaBikurim, 18º dia do primeiro mês, 4028, domingo 2 de maio, semana 64, dia 442. Marcos, dia 16:9, é uma explicação entre parênteses. Marcos 16:9, João 20, 11 e 17. Havendo, pois, Yeshua ressuscitado pela manhã, no primeiro dia da semana, ele apareceu pela primeira vez a Miriam de Migdal, de quem ele havia expulsado 7 demônios. E tem um comentário lá também. Mas Miriam estava fora chorando perto do túmulo. E enquanto ela chorava, ela se abaixou para olhar para dentro da tumba. E lá viu 2 anjos em vestes brancas que estavam sentados, uma à cabeça e outro aos pés, onde o corpo de Yeshua tinha sido colocado. E disseram-lhe: Mulher, por que chora? Disse-lhe: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Quando ela disse isso, ela se virou e viu Yeshua que estava ali, mas ele não sabia que era Yeshua. Então ali, deixa eu só fazer esse comentário, eu já volto. Não, eu volto depois. Vamos aqui. Veja só, por que Jesus não permitiu que ela o reconhecesse, para ela não correr ali impactada e abraçar ele, não podia tocar ele ali naquele momento, porque ele não tinha subido ao céu e apresentar esses ressuscitados, que eram as primícias, tá? Então, veja só. Yeshua disse a ela: Mulher, por que está chorando? A quem procura? Ela, pensando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se você pegou, diga-me onde colocou e eu tomarei. Yeshua disse a ela: Miriam. Virando-se, ela disse: Rabino, que significa mestre. Yeshua disse-lhe: Não me toque, porque ainda não subi para meu pai. Mas vai aos meus irmãos e diz: Subo para o meu pai, vosso pai, para o meu Elohim e para o vosso Elohim. Então tem vários comentários nessa página também. Quando eu via ele falando que não subiu para o pai, eu pensei que ele estava se referindo àquela ascensão que ele ia fazer. Pública. Não. Essa ascensão secreta de levar os frutos das primícias, tá? Que passa batido, todo mundo passa batido por aqui, tá bom? Vou fazer os comentários da outra página e vamos voltar aqui. 422, aqui ele está falando do ressuscitar-se dentre os mortos. Então aqui, Salmo 16, 10, 33, 49, 15 e Oséias 13, 14. Então vamos lá. Então essa aula aqui, ela tem muito detalhe, né? Eu até li um pouco rápido, né? Mas porque eu queria vir direto para esses pontos, tá? Para deixar bem claro toda essa situação que foi vivida naquele momento, tá? 16, 10. Porque isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é uma esperança, assim, sem precedente, né? Para a nossa redenção, tá? 16:10 diz o seguinte: Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isso é Jesus, né? Se refere a Jesus, ele não apodreceu o corpo, né? Como acontece com os mortos, tá? E não ficou preso a sua alma no inferno, tá? Então, certamente esse inferno aqui é sepultura, tá bom? 33. Senhor, fizeste-me subir minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Tá bom? 49:15. Mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. E Oséias 3:14. 13:14, né? Esses profetas menores eu tenho dificuldade de achar eles de primeira, né? Minha Bíblia aqui.
Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Oséias está onde? Ageu, Zacarias, Malaquias, então tá para frente, tá aqui, atrás de Joel. 13, 14. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde está a morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Não entendi essa última parte. O arrependimento está escondido de meus olhos. Bom. Vamos lá. Agora um outro comentário aqui é sobre a parte do 423, expulsado 7 demônios. A única maneira de criar evidências de uma ressurreição no domingo de manhã é deliberadamente pontuar erroneamente esse versículo para ler. Yeshua, tendo ressuscitado de manhã do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro para Miriam de Migdal. Isso só pode ter ocorrido devido a uma grande ignorância da Torá e uma falha em reconhecer que as festas da primavera de Jeová foram cumpridas em todos os detalhes pelo Messias, além de ignorar cada um dos testemunhos apostólicos do evento. Então, como eu falei, as festas da primavera foram todas cumpridas e agora nós estamos no tempo de cumprir as festas de outono, tá? Então, aí ele está falando aqui sobre alguma coisa que foi colocada, né, a respeito do horário e dos eventos, né? A única razão pela qual alguém iria querer destruir o testemunho claro das Escrituras é porque eles querem unir as suas práticas religiosas com a adoração de deuses pagãos. Isso aqui é fato, viu, gente? Isso aqui, a Igreja Católica fez muito desse sincretismo para tentar ganhar pessoas, né? Que são os falsos convertidos, né? Que a pessoa ela é de uma seita religiosa pagã e encontra identidades por simples sincretismo religioso dentro do cristianismo e adere e não muda de vida, não tem conversão, tá? O sistema religioso do Império Romano tentou combinar a ressurreição de Yeshua com a adoração da deusa da fertilidade, Star, e foi o imperador Constantino que ordenou que todos descansassem no venerável dia do sol, no domingo. Então, essa potestade Star aqui, ela foi liberada agora, tá? Star, Moloque, Jezabel e Baal, tá? Estão sobre a terra agora para enganar muita gente, tá bom? Então tem que ficar de olho. Está crescendo muito esse testemunho dessa Star aí. Por que choras? Quem que levantou a mão? Pode falar, pastor Jones, que aí eu estou lendo aqui os comentários, eu vou para o outro comentário. Não, é rapidinho, né? Porque o senhor estava falando aí das festas, né? Daí me veio aqui agora. É assim seguir, olha só, né? Glória a Deus, né? Porque quando Jesus veio, digamos que a terra estava na primavera, né? Isso. E ele cumpriu as festas da primavera. E hoje em dia a terra está no outono, né? Exatamente. Uma situação mais tenebrosa, né? E vai ser cumprida uma outra agora. coisa. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Bem isso mesmo, exatamente. Interpretou maravilhosamente bem. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui eu li aqui, né? Sobre a ressurreição, quando Maria Madalena, eu tinha voltado para trás para ler o comentário, e aqui ele está conversando com Maria Madalena, né, que é Miriam de Migdal, e onde ele diz que vai apresentar os frutos, né, que são aqueles ressurretos para o Pai. Yeshua apresenta os primeiros frutos diante do trono do céu. Vamos lá. Cumprindo seu papel como Cohen Gadol de acordo com a ordem de Melquisedeque, né? Cada elemento das festas da primavera de Jeová está sendo cumprido por Yeshua. Somente por meio de um estudo cuidadoso do serviço do templo e das ordenanças estabelecidas pelo profeta Davi, podemos ver a organização divina dos eventos que foram profeticamente previstos pelo rei Davi. E só então podemos ver a profundidade dos registros evangélicos que representam o seu cumprimento. Tá? Então isso aqui, gente, essa aula de hoje aqui, ela vai ficar gravada. E eu estou fazendo todos esses comentários e fazendo essas chamadas, mostrando erros e interpretações erradas, junto com o Michael Rudin, também colocando, porque alguém que vai assistir isso aqui, né, de algum momento vai se despertar para esse momento das festas que estamos agora, porque nós estamos, em cima da hora, tá bom? Amém. Então, orem para que esse vídeo aqui seja divulgado, porque é muitíssimo importante para a igreja acordar, porque tem uma profecia, eu não sei se é em Jeremias ou em Zacarias, que fala que nós só herdamos enganos.
Depois que o povo acordar, eles vão perceber que eles só herdaram enganos, coisas enganosas, tá? Miriam retorna para dar notícia aos outros discípulos, mas eles não acreditam nela. Yom Habicurim, 18º dia do primeiro mês, 4028 depois da criação, domingo 2 de maio. Semana 64, dia 442. João 20, 18, Marcos 16, 10 a 11. Miriam de Migdal foi então dizer aos discípulos as novas que viram o Senhor e que ele lhe contara essas coisas. Indo para Miriam, ele fez saber aos discípulos que tinha estado com ele, enquanto eles lamentavam e choravam. Quando souberam que ele estava vivo e que fora visto por ela, não acreditaram. As outras mulheres vêm ao túmulo ao amanhecer. Elas levam especiarias para o enterro após descansar no Shabat semanal. Yom Habicurim, 18º dia. Yom é dia, né, em hebraico. Habicurim é os primeiros frutos. Ou primícias, né? 18º dia do primeiro mês, 4028 depois da criação, domingo, 2 de maio de 28 na nossa era, semana 64, dia 442. Então, vamos fazer aqui os comentários, né? Esses comentários estão sendo muito bons aqui do Michael Root, tá? Aqui repetiu, né? É que é uma versão em português e em espanhol, eu esqueci de apagar o do espanhol. O Kohen Gadol deveria permanecer isolado em sua câmara. Isso aqui eu li, né? Já li, né? Não, né? Vamos ler de novo. Isolado em sua câmara no Monte do Templo, desde o momento em que as primícias foram selecionadas ao lado do Monte das Oliveiras, até que eles apresentassem a oferta das primícias no templo pela manhã de Yom Habicurim. Da mesma forma, Yeshua ficou isolado no próprio Monte Moriá por 3 dias na tumba, e seu isolamento ainda não havia terminado quando ele proibiu Miriam de tocá-lo após sua ressurreição. Mais tarde, naquela manhã, após Yeshua apresentar a oferta das primícias perante o trono do Pai no céu, ele então permitiu que outros o tocassem, porque seu tempo de isolamento havia terminado. Então vai acontecer dele aparecer lá no meio dos discípulos e o Tomé tocar nele, tá? Evento 234. Yeshua, como Kohen Gadol, sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque, né, cumpriu o ensaio que profeticamente estabeleceu o profeta rei Davi, que viu de antemão a vinda do Messias. Depois que Yeshua apresentou a oferta das primícias perante o trono do Pai, ele voltou à terra para encontrar 2 discípulos que haviam deixado Jerusalém para a vila de Emaús, né? Então, aí começa lá o pessoal lá onde eles estão reunidos, não estavam reunidos numa casa, né? Porque aquele momento que houve a prisão de Jesus, houve perseguição ali, né? E eles ficaram todos escondidos ali, né? E aí eles foram fazer as mulheres foram fazer essa parte do sepulcro, e eles continuaram lá, e eles foram lá porque as mulheres chegaram contando, né, que tinha visto Jesus ressuscitado. E aí Pedro e João saem, né, como já foi lido aqui, e vão ver esse testemunho, né, só que João, ele já creu de cara, né. Aí o pessoal lá, Jesus vai no céu, leva todo mundo lá, o pessoal que ressuscitou, volta e encontra o pessoal em Emaús. Aí os discípulos de Emaús, né, tem aquela passagem, né, eu acho que vai estar aqui também, vem para Jerusalém de volta e conta que conversaram com Jesus ressuscitado. Aí pronto, aí vira aquele alvoroço. Aí no meio daquele alvoroço, Jesus aparece e Judas põe a mão lá, tá bom? Eu comecei a entender que Judas passou uma angústia, Tomé passou uma angústia terrível, né, depois da morte de Jesus, até a hora que ele colocou a mão lá, né, ele falou assim, meu Deus, está tudo perdido, não é possível, está tudo perdido. Mateus 28, 1, 5, 8, Marcos 16, 2, 8, Lucas 24, 1, 8. Após o Shabat, na madrugada do primeiro dia da semana, Miriam de Migdal e a outra Miriam vieram ao túmulo. Mas o anjo que tirou a pedra do sepulcro, respondendo, disse às mulheres, não temais, porque eu sei que você está procurando por Yeshua, aquele que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como disse, venha, veja o lugar onde ele foi colocado. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá vocês o verão. Veja, eu disse a você. Então elas, saindo do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para contar aos seus discípulos. Tá? Aqui parece, deixa eu comparar aqui, porque ficou uma dúvida aqui, peraí.
outras mulheres. Ele está falando que são outras mulheres. Tem a Maria de Migdal e as que foram primeiro. Não. Eu não sei porque ele colocou outras mulheres, mas é a mesma, né? Vamos lá. E muito cedo pela manhã, no primeiro dia da semana, eles foram ao sepulcro. Agora é Marcos, né? Ao túmulo ao nascer do sol. Isso já era no domingo, né? Mas diziam entre si, quem rolará a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando olharam, viram que a pedra estava removida e que era grande. E quando entraram no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, coberto com uma longa roupa branca, e eles estavam com medo. Ele, porém, disse, não temais, você está procurando por Yeshua de Nazaré, aquele que foi crucificado, ele ressuscitou, ele não está aqui, olhe o lugar onde o colocaram, mas ide dizer a seus discípulos e a Quefa, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá você o verá como ele lhe disse. E eles fugiram do sepulcro, porque estremecendo de pavor os tomaram. Nem disseram nada a ninguém, porque estavam com medo. Ó, se veja que eles estavam todo mundo ali acuado, né? Agora Lucas. Então teve um corre-corre, né? Dá para ver que primeiro elas foram lá de manhã, tiveram aquela experiência, voltaram para contar, aí depois vieram de novo, aí já encontraram outro anjo, tá? Aquele corre-corre todo. No primeiro dia da semana de madrugada, as mulheres foram ao sepulcro trazendo as especiarias aromáticas que haviam preparado. E algumas outras mulheres com ela, e encontraram removida a pedra do túmulo, e entrando eles não encontraram o corpo de Yeshua. Aconteceu que, enquanto estavam perplexos com isso, eis que 2 homens pararam ao lado delas em veste resplandecente. Algumas pessoas, alguns pastores, dizem que agora, como o relato agora mudou a linguagem de anjo para homens, que esses 2 homens são as 2 testemunhas, tá? Enoque e Elias, né? Tá bom? Moisés e Elias, aí fica por conta de vocês, tá? E como elas ficaram com medo, por causa da menção de homens, né? Varão. E como elas ficaram com medo e abaixaram o rosto por terra, eles disseram, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se de que ele falou a você quando ainda estava na Galiléia, dizendo, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, que seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então eles se lembraram de suas palavras. Então nós já estamos quase no final, vamos ver aqui se dá para continuar. Então eu vou deixar o 235 para a aula que vem, vou terminar aqui. E Yeshua encontra as mulheres quando eles voltam para informar os discípulos, né? 18º dia, 1º mês, domingo, 2 de maio, semana 64, dia 442, Mateus 28, 8b, 10. Então, como tem muito pedacinho, detalhe, é bom depois, vocês quiserem ver de novo esse vídeo, e acompanhando com calma, né? E enquanto estavam indo elas para dar as boas novas aos discípulos, eis que Yeshua lhe saiu ao encontro dizendo, Yehová a salve. Essa saudação foi alterada, tá bom? Não está escrito dessa forma, tá? E ela chegando mais perto, como é o Mateus hebraico que ele está baseando, então ele pegou a saudação original. Abraçaram seus pés e o adorou. Então Yeshua diz, não tem mais, vá, diga aos meus irmãos para ir para Galiléia e lá eles me verão. Então aqui, gente, elas já tocaram ele. Então ele já subiu, já entregou as primícias e já voltou, tá bom? Vamos ler aqui os comentários. Esse registro começa com uma declaração resumida detalhando uma segunda visita pelas mulheres. Então as mulheres foram lá, chamaram os apóstolos e vieram, tá? Miriam de Migdal foi a única que veio pela primeira vez quando Yeshua falou com ela. A segunda visita daquela manhã foi para trazer as especiarias para o enterro e as mulheres presentes. Além de Miriam de Migdal, incluiu Miriam, mãe de Jacó, e Johanna, né, que era uma outra mulher, e outros cujos nomes, ou Johanna, não, talvez seja Johanna, que é João, tá? Johanna e outros cujos nomes não aparecem, em Lucas 24:10. Bom, então veio todo mundo depois. As mulheres não sabiam que a pedra havia sido sedada pelos romanos no Shabat solene, um dia após a crucificação. Sem a força de um anjo, ninguém poderia ter movido a pedra. Então elas foram lá achando que, que poderiam ter movimentar o corpo de Jesus sem nenhum trabalho, né? Almeida Revista, 1911. Salve, está escrito só salve, né? Os antigos textos hebraicos de Mateus mantiveram a verdadeira saudação de Yeshua.
Ele saudou seus discípulos com o nome pessoal de seu Pai Celestial. Os textos gregos que nunca mencionam o santo nome, mesmo quando citam diretamente a Torá e os processos, simplesmente diz salve. Tá? Então vamos ver. O guarda da tumba retorna à cidade. Então agora esse aqui vai ficar para a aula que vem, tá bom? Então eu vou fazer aqui um resumo geral, né, da aula de hoje, para a gente encaixar todos os pontos aí, né? Então o que acontece? Nós temos 7 festas, Jesus cumpriu a Páscoa, cumpriu os pães asmos certinho, né? Na mesma propiciação tinha 6 pães de um lado, 6 pães do outro. Nós temos aí os 12 apóstolos, né? Temos as primícias, né? Que são aqueles feixes que são apresentados, né? Se eu não me engano, aqui nós lemos, foram 10 feixes, tá? Então, eram 10 virgens, né? Então, ali já aparecem qualquer relação com isso, tá bom? Ele cumpre tudo conforme está escrito em Levítico, todas as festas, apresentando essas primícias no trono de Deus, volta, dá as instruções finais durante 40 dias, né? Ele vai ficar aí 40 dias, aparecendo para muita gente, mais de 500, está escrito, acho que mais de 500 pessoas, né? Por volta de 500 pessoas ou mais, receberam esse testemunho da ressurreição e se tornaram discípulos, né? Ou continuaram como os discípulos, testemunhando também da ressurreição, porque a ressurreição de Jesus é o trunfo, e ela foi, durante muito tempo, todo o tempo que nós estamos aqui na Terra, nesses 2000 anos, o testemunho mais impactante da fé cristã. Por quê? Porque se não houvesse ressurreição, as palavras cairiam por terra. Tá certo? E aí, nós temos essa equação matemática, vamos falar assim, para todo mundo entender, de cálculo de festas, para nós podermos agora estar preparados para essas festas que estão se iniciando, né? Esse 2024 é um ano de mudança, né? E aí nós temos que estar atento, porque o restante das festas de outono, que é como o pastor Jones falou, que naquela época a humanidade estava na primavera, que nós estamos no outono, vão se cumprir dentro do período das festas. Então o arrebatamento deve acontecer dentro do período das festas, né? Até o final das festas deve acontecer, assim como Jesus ressuscitou e depois foi levado aos céus publicamente, né, na frente de todos lá. Então, significa que é responsabilidade nossa, né, essa aula aqui dá uma responsabilidade muito grande para nós estarmos atentos, né, porque agora nós não somos mais inocentes, sobre essa questão da vigilância para o arrebatamento. É muito forte isso. Por quê? Porque você sabendo que Deus tem uma ocasião, né? Não é uma data determinada, é um evento, uma ocasião para ressuscitar os mortos e para fazer todas as festas se cumprirem. Então, nesse caso, o arrebatamento também tem uma ocasião própria de acontecimento. Então, o que nós temos que fazer? Estar preparados de vestes brancas para subir. Que significa que você conseguiu eliminar todos os seus pecados? Não. Enquanto nós estivermos nesse corpo humano, nessa terra, você não elimina todos os pecados, mas você conseguiu colocar toda a sua vida em total rendição a Ele, num amor sincero, completo, perfeito, né, de entrega, né, para, nesse ponto de vigilância, você está preparado para a transformação e para o arrebatamento. Tá bom? Tá certo? Então, nós temos nessa sequência de eventos uma reprodução da morte e ressurreição de Jesus na igreja, no corpo, né? Que são os 3 dias de escuridão, a transformação e o arrebatamento. E exatamente como aconteceu a morte e a ressurreição de Jesus. Tá bom? Então, tá bem claro. Eu espero que, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tem o pastor João aqui para explicar também. Tem o pastor Jones, qualquer um aí. Nesse vídeo aí também que vai ficar no YouTube, que o pessoal que estiver assistindo, procure a gente, qualquer um de nós, para esclarecimentos,
Porque tem muita gente, é só terminar aqui, pastor João, tem muita gente estudando as coisas com foco errado. O que nós temos que ter é uma comunhão com Jesus íntima, um relacionamento íntimo, de um conhecimento pessoal de Jesus, né? Se possível presencial, né? Porque aí você não tem, assim, você está fazendo todas as conexões suficientes, necessárias, para o arrebatamento, para você estar preparado para o arrebatamento. Porque tem gente que fala assim, como é que eu me preparo para o arrebatamento? E tem discursos e estudos cansativos nos grupos que não tem esse foco. Então, eu estou dando foco aqui para ficar gravado e registrado aqui, tá bom? Deus que abençoe. Pode falar, pastor Jones, e vamos orar. Vamos. Amém, né? É que eu estava lembrando, né, que realmente lá em Israel, né, como o pastor João foi lá, né, tudo, não sei se o pastor Lucas foi lá, né, que onde está a arca hoje, eles construíram aquele quiosque, né, eles construíram um quiosque em cima, né, e parece que se você perguntar para os guias, eles mostram o lugar errado do Gólgota. Isso é verdade. E só que o lugar real, eles colocaram aquele quiosque para disfarçar, eu não sei, né, agora tá lá, tanto que a arca, né, a tampa dela é de ouro maciço, né, é ouro maciço. E teve um cara, um doido lá, que ele pegou um detector de metais, né? E ele regulou para encontrar ouro. E ele entrou no quiosque, né? Foi indo, e realmente, chegou uma hora que detectou, assim, fortemente ali, sabe? Então tá ali, entendeu? Agora, a arca tá ali. Mas ninguém consegue tirar aquela arca, pastor Lucas. Nem os sionistas, nem os satanistas, nem o governo, ninguém mexe naquela arca. Porque tem anjos guardando. Tem anjos mesmo ali guardando. Só no momento que Deus permitir. E por isso que ninguém tirou. E por isso que ninguém tirou até hoje. Sabe? Porque quando o Ron White descobriu, né? Até teve pessoas, diz que teve umas pessoas más intencionadas que entraram lá. Diz que essas pessoas não voltaram mais, desapareceram. Viu? Agora por isso que ninguém mexe lá. É a coisa incrível, né? Depois, e tá lá, ninguém mexe, né? Mas tem anjo, o Ron White viu, né? Tudo, tem anjo guardando mesmo. Até hoje, né? Pois é. Tá bom. Então tá aí o testemunho, as coisas estão conectadas, né? Eu peço que o coração das pessoas que estejam ouvindo aí se toquem em toda essa exatidão, né, que existe da sincronicidade das festas com as obras que Deus fez, né, de redenção para nós, e preparou exatamente para isso, né, e nós somos atores também, né, nesse cenário universal, né, do Evangelho, porque se cumpre em nós, tá bom? Nós somos importantes para Deus nesse cenário também, porque somos testemunhas, tá bom? Somos muito ricos e privilegiados nesse momento aqui dessa aula. Essa aula é culminante aqui para nós, tá bom? Pode falar, tia. Então, só quero chamar a atenção aqui para um ponto. Eu sei que nós sabemos, né? Mas a importância de Paulo, né? Paulo, que, digamos assim, ele era da esquerda, né? Ele não acreditava em Jesus Cristo, né? E, no entanto, olha o plano de Deus, né? Mostrou para ele ali que realmente Jesus Cristo era o Senhor, né, para ele. Amém. E ele, então, recebeu essa missão de testemunhar, né? E olha como ele testemunhou maravilhosamente bem, porque ele viajou, ele enfrentou coisas terríveis, né? Para dizer, olha, ele ressuscitou, né? E assim, esse contraste, né? Porque se já fosse um seguidor mesmo ali de Cristo, né? Digamos assim, se ele já fosse da direita desde o início, dizer, não, isso aí já era seguidor dele, né? Mas não, Deus pegou um ali, entre aspas, da esquerda para dizer, olha, realmente eu vi, é verdade. Eu só queria colocar esse meu ponto de vista que eu achei assim maravilhoso. Glória a Deus, exatamente, é isso mesmo. É bom quando um contrário, né, testifica, porque fica mais forte mesmo, né? Isso. Sabe disso, a gente sabe disso. Porque aquelas pessoas que estão dentro daquele contexto, são suspeitas de falar, porque existe aquela vontade de acreditar e de que as coisas tenham acontecido forçosamente pela sua vontade.
Mas quando é o outro, né, que tem a vontade totalmente ao contrário desse, fica tudo mais forte mesmo. Né? Exatamente. E hoje em dia, a nossa missão, né, nós que temos, assim, um relacionamento com Deus, né, quando a gente vai falar a palavra, a gente fala, agora eu digo que nem a mulher samaritana, não porque a gente ouviu falar, mas porque a gente viu, porque a gente tem um relacionamento com Deus, porque a gente sente o Espírito Santo. Então, nesse ponto, nós somos testemunhas, né? Uhum. Exatamente. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos então, irmãos, fazer uma oração aí. O pastor João orou no começo, fica a tia Ricardo ou o pastor João para agradecer a Deus. Essa aula é importantíssima, divulguem ela, né? Se vocês pegarem o link, repassem, porque é o testemunho da morte e ressurreição de Jesus, né? Quem não acompanhou o curso todo, né, que nós estamos já terminando, vamos entrar no Atos e Apocalipse, essa aula para conversão, para testemunho, é importantíssima, tá? Então, divulguem quando eu passar o link dela, né? Peço a Deus que dê tudo certo, porque para eu postar lá não tenha nenhum problema. Porque aqui nós estamos com todos os detalhes, né? Todos os detalhes ali, culminantes da morte e ressurreição de Jesus, amém? Vamos lá, vamos orar? Vou passar minha vez aí para o pastor John. Amém, tá bom. Eu ia pedir para a irmã Ricardina orar, mas tudo bem, glória a Deus, né? Um jogando pro outro. Amém, vamos orar então, né? Vamos agradecer a Deus aí, né, queridos, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, né, por essa aula de hoje aí, por a gente estar, né, realmente descobrindo coisas, conversando coisas, né, que com certeza serve para a nossa edificação, né, e também para todos que vão assistir, e todos, glória a Deus, né, em nome de Jesus. As maravilhas do Senhor aí, né, estão acontecendo nos dias de hoje, tudo, glória a Deus, né, grandes descobertas, grandes mistérios, né, louvado seja Deus por isso, né? E eu peço a tua bênção, Pai querido, né? Na vida aí do pastor João, do pastor Lucas, da irmã Ricardina, né? Que né, estavam hoje aqui reunidos, estão hoje reunidos aqui, né? Todos nós, no dia de hoje, em nome de Jesus, né? Eu peço que o Senhor abençoe a cada aula aqui, Pai querido, né? Do pastor Lucas, que o Senhor possa está cada vez mais se manifestando, falando, né? E o Senhor vai trazendo as pessoas que o Senhor quer que estejam aqui, né? Repreendendo todo o levante do inimigo contra as aulas, né? Em nome de Jesus Cristo, Pai. Contra a vida do pastor Lucas, né? Repreendemos todo o mal aí que ataca ele, às vezes, né? No meio da aula. Está repreendido, Pai, em nome de Jesus. A gente sabe que realmente, né? Quando a gente prega as coisas, sabe que as verdades mesmo, né? A gente sabe que o mal, ele se levanta mesmo, quando a gente está pregando a verdade, pregando coisas espirituais mesmo, né? Isso, com certeza, é um direto nas trevas, né? E eles se levantam, né? Com certeza. Glória a Deus, Pai querido. Muito obrigado, Jesus, né? Abençoa teu povo de Israel, né? Abençoa aí a tua terra santa, né, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, né, grandes são os mistérios do Senhor aí, com relação a tudo, né, até a aparição da arca aí no fim dos tempos, né, quando o Senhor quiser permitir, né, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, né. E nós, Pai querido, te agradecemos mesmo, né, porque estamos no fim, Pai, estamos realmente aí, sabe, no tempo, né, somos os trabalhadores realmente da última hora, no outono da terra, né, no pôr do sol, né, e nós somos chamados para esse tempo aí, né, então eu creio que todos nós somos guerreiros realmente, né, eu vejo que nós somos guerreiros bons, porque para, né, sermos chamados aí na pior hora da guerra, né, na hora mais difícil, então o Senhor viu em nós né, algo assim especial, né, uma capacitação de guerreiros mesmo, né, especiais aí, glória a Deus, né, e nós vamos com certeza, né, queridos, terminar
grande obra que a igreja começou lá atrás, na primavera, né? A igreja, ela surgiu oh, glória a Deus, né? Ela surgiu na primavera, né? Mas ela vai terminar no outono, oh, glória a Deus, né? Mas vai terminar mais poderosa e ungida do que nunca, né? No seu auge, oh, glória a Deus, no seu auge, né? E ela terminará o testemunho, né? E será retirada, né? Da pior hora. Daí é o juízo de Deus mesmo, né? Ela vai ser retirada. E aqueles que infelizmente não ouviram, né? Nem esse, né? Oh, glória a Deus, né, querida? É forte, né? Porque Jesus veio, a igreja começou com sinais, prodígios, né? E maravilhas, né, queridos? E ela vai terminar assim também, do mesmo jeito, né? Só que assim como Israel, infelizmente não, né? Não deu ouvidos àquele grandes sinais, né? A assinatura de Yahvé, né? Na vida do Filho, Jesus Cristo, né? Depois dos apóstolos, né? E mesmo assim Israel, né? Não ouviu, e a mesma coisa vai acontecer com o mundo. A igreja vai pregar, sabe, com mais força ainda, mas infelizmente o mundo não vai aceitar, né? Glória a Deus, é a mesma coisa que aconteceu lá atrás, né? O mesmo padrão, né, pastor Lugal? Glória a Deus. Só que o mundo não vai aceitar, né? E do mesmo jeito que depois Israel pagou o preço, o templo foi destruído, a nação deixou de ser nação, o mundo vai acontecer a mesma coisa, né? Vai cair o juízo pelo mundo ter rejeitado o testemunho da igreja, dos remanescentes, né? Dos transformados que vão brilhar, vão fazer maravilhas extraordinárias, né? Mas o mundo em si, né, vai acabar rejeitando, né? Glória a Deus. Mas a igreja receberá o testemunho, né? E glória a Deus por isso, né? Em nome de Jesus. E nós estamos nesse tempo, né, queridos? Nós estamos exatamente nesse tempo. Muito obrigado, Pai querido, né? Por termos o privilégio de estarmos aí vivos nesse momento tão crucial da história, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom descanso a todos, né? Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Amém. Fiquem na paz. Paz, pastor. Paz.